Quero me cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? O meu motivo de muita alegria estar aqui, nesta oportunidade, nesta segunda-feira, ao qual o Senhor nos concede a oportunidade de ser, mais uma vez, para a sua vida, um canal de bênção. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer a você que assistiu esse vídeo, fique à vontade na presença de Deus. Deus vai derramar a sua glória nesta segunda de manhã e eu creio que você será alcançado em nome de Jesus. Você que acessou esse vídeo, tem aí na sua mão a Bíblia Sagrada. Abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 20. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. Amém. Senhor, nosso Deus e meu eterno Pai, eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor é único. Te glorifico porque não há concorrência para o Senhor. Te glorifico porque o Senhor é aquele que tem a vida. Pai, revela, Senhor, a tua palavra ao seu povo nesta manhã, nesta segunda-feira. Revela, Senhor, os seus segredos. Mostra, Senhor, a sua glória, para que estes que ouvem, este homem e esta mulher, que se colocou, Senhor, à disposição para ouvir a sua poderosa e maravilhosa palavra. Então, Senhor, me usa como o Senhor nunca me usou, para que esta mulher e esse homem alcance a glória do Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Amados e queridos irmãos, quando eu estava hoje, por esta manhã, meditando na palavra do Senhor, porque tive a lembrança, porque todos que me conhecem sabem que há 2 meses vai fazer que o meu herói, meu pai, a minha referência terrena, faleceu. E no sepulcro do meu pai, Deus falou tão forte ao meu coração e
sepulcro, ao ver ali meu pai sendo sepultado, eu pudesse ter esperança, porque os últimos dias de vida do meu pai fez-me refletir o quão bom e maravilhosa, perfeita e agradável é a vontade de Deus em nossas vidas. Quando eu vi descer a sepultura o corpo do meu pai, Deus então fez-me lembrar, nos últimos momentos ali, da glória do Senhor sobre a vida dele. E eu pude ver que nos últimos dias dele na terra, foi aquilo que Paulo disse a Timóteo. Quando Timóteo estava aflito, quando Timóteo estava indeciso na fé, Deus revelou, através de Paulo, a Timóteo, dizendo: Timóteo, o meu tempo está se findando. Estou sendo oferecido como sacrifício. O tempo da minha partida está próxima. Timóteo, combati um bom combate. Percorri a carreira que me foi proposta. Mas, Timóteo, eu guardei a fé. Agora, Timóteo, só me resta, no último dia, receber do justo juiz a coroa da justiça. Mas não só a mim, mas a todos aqueles que creem na vida do Senhor. Nos últimos dias de vida, vi que meu pai combateu os seus combates, percorreu a carreira que lhe foi proposta, mas nos últimos dias, meu pai guardou a fé em Cristo Jesus. Nos últimos dias, ele guardou o amor. Nos últimos dias, ele guardou o que é servir a Deus. E quando o Senhor me trouxe isso, eu pude ver o Senhor falar comigo. E os meus pensamentos correram, pois o Senhor me disse: filho, quando um homem e uma mulher nascem em situações normais, eu dou a ele 4 coisas. Aleluia. Quando um homem e uma mulher, eles nascem, eu dou a eles 4 coisas. A primeira coisa, meu filho, são seus pais. Porque ninguém nasce por acaso. Ninguém nasce assim. Eu tenho um propósito na vida de um homem e de uma mulher quando eles nascem diante dos meus olhos. E canta lavafude, lavadácia.
segunda coisa, meu filho, eu dou a eles um lar, uma casa, eu dou a eles uma proteção, eu guardo eles, meu filho, diante dos meus olhos. A terceira coisa, meu filho, que eu dou a eles quando um homem e uma mulher nascem em situações normais, eu dou a eles um nome. Meu filho, todo homem e mulher que nasce diante dos meus olhos, ele recebe um nome, porque o nome, meu filho, reflete o caráter e a existência deles na terra. Meu filho, até Deus, falando para mim, dizendo, até eu tenho um nome. Lembra, meu filho, quando eu disse para Moisés no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 14, no verso 13 e 14, quando Moisés ali, dando inúmeras desculpas diante da minha presença, a primeira coisa, entre todas, ele me pergunta com gratidão, dizendo, Senhor, se eu for até os israelitas e ali chegar, e eles me perguntaram, Deus que me enviou, qual é o nome dele, o que eu direi? Deus disse, o nome, meu filho, revela o caráter, revela, Moisés, a trajetória de vida. Moisés, quando os israelitas perguntarem o meu nome, você dirá, o eu sou, o que sou, me enviou a vós. Porque o meu nome, Moisés, o meu nome, Moisés, tem poder de cantar pela mamãe. E a quarta coisa que Deus me disse foi que nós temos um segundo. Como um homem e uma mulher, ele nasce diante do Senhor, ele vai ganhar seus pais, ele vai ganhar um lar, ele vai ganhar um nome e ele vai ganhar um sepulcro. Porque o sepulcro revela a trajetória daquele homem e daquela mulher na terra. Quando eu comecei a perceber que o sepulcro do meu pai estava falando mais alto do que o nascedouro e a trajetória dele, eu pude entender que todos ao futuro terá um sepulcro. Mas o sepulcro revela o caráter, revela a glória e revela a trajetória daqueles que servem a Deus. Revela-nos. O sepulcro, ele revela a vontade de Deus, a glória de Deus, que é inexplicável. Aleluia. Que é inexplicável.
cabe aos olhos do homem. Por quê? Porque o Senhor falava comigo, dizendo, olha para a Terra Santa. Jesus nasceu em Belém, filho. Jesus foi criado em Nazaré. Mas nada fala mais do que o sepulcro aonde ele foi colocado. Porque ali teve a minha glória. O texto que nós lemos não nos fala do nascedouro de Jesus. Não nos fala tão pouco da trajetória dele. Mas nos revela o sepulcro. Nos revela a morte. Nos revela algo que é sobre-humano. E muitos de nós temos problemas em aceitar. Temos dificuldades em guardar. Mas quando eu comecei a lembrar hoje, o Senhor foi falando ao meu coração e foi dizendo, meu filho, ninguém visita o nascedouro. Ninguém se importa com a trajetória. Mas quando ele está no sepulcro, as pessoas se lembram. As pessoas reconhecem. As pessoas entendem. As pessoas percebem. Porque, meu filho, Salomão escreveu, dizendo com toda a sabedoria humana, dizendo que é melhor ir a um sepultamento do que ir a uma festa. Porque quem vai a um sepulcro, ele pensa na vida. Ele medita como está a sua trajetória. Ele medita como ele está andando diante do Senhor. Ele medita como ele está se portando este mundo diante de muita truculência. Este mundo que é arrogante. Mas quando ele olha para dentro do sepulcro, aqueles que são sensíveis à voz de Deus, conseguem perceber, conseguem entender, foi aí que Deus me deu, filho, o tema desta mensagem. E eu quero que você que acessou esse vídeo guarda no seu coração. Diga com toda a convicção para dentro de você. Talvez você está aí passando pelas mesmas coisas. Os pensamentos seus estão voltados para um ente que se perdeu, para uma pessoa que se foi. Talvez o seu coração está destruído, talvez a tristeza, a angústia de não dizer em vida o quanto você amava esta pessoa, enquanto você lutava por ela em oração para que Deus o alcançasse. Quem sabe você está aí dizendo, estou morto espiritualmente porque perdi um ente querido. Não vou ver mais o meu pai. Não vou ver mais a minha mãe. Não vou ver mais o meu irmão que se foi. Não vou ver mais a minha tia que se foi. A minha avó. O meu avô. Quem sabe você está aí pensando. Quem sabe você está aí dizendo. Acabou para mim. Não dá mais. Eu só quero a morte. Eu quero morrer. Eu quero sair dessa terra. Deus me trouxe aqui para te dizer
que sepulcro de quem serve a Deus não é o fim, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Sepulcro não é o fim, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E é sobre este tema, é sobre esta mensagem que o Senhor me fez passear na Bíblia Sagrada, em alguns sepulcros, que muitos de nós, no momento de angústia, se esquecemos. O primeiro sepulcro que nós podemos revelar a glória de Deus, e com muito respeito, com muito carinho, com muito tremor, eu quero aqui te mostrar sobre a vida de alguns homens que serviram a Deus, que nos seus últimos momentos puderam enxergar a glória de Deus, puderam ver a glória do Senhor, puderam sentir a glória do Senhor. Alguns homens que nos seus últimos momentos viu o céu aberto, viu a glória de Deus. Quem sabe o seu sofrimento, quem sabe a tristeza, quem sabe a decepção, quem sabe o rancor, quem sabe a falta de perdão, quem sabe a falta de amor não tem deixado você enxergar a glória de Deus sobre aqueles que foram. Quando eu estava meditando, o Senhor disse: filho, olha a promessa que eu fiz a Abraão. E eu disse: Senhor, como? Olha a promessa que eu fiz a Abraão. Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Abraão vivia em uma terra idólatra, a qual seu pai fazia esculturas e imagens em pedras, barro, madeira, prata, ouro. E eu apareci diante de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, uma casa onde não tinha fé, onde não tinha esperança. E eu encontrei um homem de 50 anos. O nome dele era Abraão, meu filho. Com 50 anos eu fiz para ele uma promessa. E a promessa é essa. No capítulo 12 de Gênesis, Deus revela para ele dizendo: ora, Abraão, aqui quem está dizendo é o Senhor da sua vida. Aqui quem está dizendo é o Deus, o seu amigo fiel. Abraão, saia da tua terra. Abraão, saia do meio da tua parentela. Abraão, saia da casa do teu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, Abraão. Abençoar-te-eis e engrandecereis o teu nome. Tu serás uma bênção na minha mão e abençoareis os que te abençoares. A Bíblia está nos dando referência
que Deus fez uma promessa a Abraão, que o nome dele seria engrandecido. Deus fez uma promessa a Abraão, que o nome dele seria lembrado. Deus fez uma promessa a Abraão, que a sua descendência seria abençoada. A Bíblia está nos dando referência, a Bíblia está nos dando direção, e está nos mostrando que quando nós lemos Gênesis 25, onde ali está a morte de Abraão, nós olhamos para o sepulcro e vemos que naquele sepulcro há uma glória de Deus dentre tantas, mas eu quero aqui separar uma, que é a fé. Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 3, Paulo ele vai declarar em alta voz, dizendo que este evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Certa feita, a Bíblia diz que Jesus está na sinagoga, Jesus está ensinando sobre a fé, e de repente alguns fariseus, alguns escribas, que aproveitavam do povo, chegou e disse: como você pode falar de fé, citando Abraão? Você não tem 40, você não tem 50 anos, como pode dizer que conhece Abraão? Como pode falar que você viu Abraão, conversou com Abraão? Jesus parou, olhou para eles e disse: eu não só conversei, como Abraão exortou em ver o meu dia, viu e se alegrou. Olhar para o sepulcro de Abraão é ver a glória da paternidade. Olhar para o sepulcro de Abraão é ver a glória da paternidade. Será pai de nações. E Abraão foi pai de Ismael. Abraão foi pai de Isaac. Abraão foi pai dos hebreus. Abraão, pai de nações. Abraão é pai das três fés manitonista, Islã, judaísmo e cristianismo. E Abraão é o pai na fé. Olhar para o sepulcro de Abraão é ver que a nossa fé não veio do nada. É ver que a sua fé tem raiz. É ver que a sua fé tem estrutura. É ver que a sua fé tem firmeza. Você não veio aqui por acaso. Se Deus permitiu que você visse esta mensagem, é porque você hoje está renovando no sepulcro de Abraão a sua fé. Deus te trouxe, te permitiu que você prestasse atenção, que você meditasse, para que você entenda que você tem raiz. Você tem paternidade. Você não é obra do acaso, você não veio por engano. Você veio porque Deus tinha uma grande missão. Deus tem um grande plano com a sua vida. E Deus está usando o sepulcro de um homem cheio de fé para motivar a sua fé, para te dizer e para te falar que você tem origem. Você tem firmeza naquilo que os seus olhos não veem, mas aquilo que
você espera, aleluia, a fé, ela passa. Foi Paulo em quem disse a Timóteo, dizendo, Timóteo, meu filho na fé. Quando ali Timóteo está pensando que o seu ministério acabou, Paulo vem e desperta ele dizendo, Timóteo, certamente a fé que habitou em sua avó Loide, a fé que habitou em sua mãe Eunice, uma fé verdadeira, não fingida como de alguns, certamente habita em vós. Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer a você, para cultivar a você, que Ele ainda consegue ver no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio da tristeza, no meio da decepção, no meio da sua fraqueza, Ele ainda consegue enxergar a fé. Ele ainda consegue entender que você tem fé. Talvez você está dizendo, evangelista, eu estou fraco. Evangelista, eu estou morrendo, eu já estou à beira da sepultura, espiritualmente falando, e Deus manda te dizer, ei, desperta meu filho, aleluia, porque eu ainda só estou começando na sua vida, eu ainda só estou te mostrando que você está no início da sua trajetória, aleluia. A Bíblia diz que quando Abraão, ele recebeu de Deus a promessa, ele então exerceu a fé, e com 75 anos, ele saiu de Ur dos Caldeus. Talvez eu estou pregando para jovens que têm 27, talvez eu estou pregando para adolescentes ainda, que completaram aí dos 16 aos 18 anos, talvez eu estou pregando para pessoas que têm 40, 50, e estou dizendo, estou no final, e Deus me trouxe aqui para te dizer, ei, desperta tu que dormes, acorda meu filho, porque eu ainda tenho promessa na sua vida. A sepultura espiritual não vai se concluir. Levanta hoje em nome de Jesus. Aleluia. Labaçu de canta, labacia. Não decada su de lamandácia. O primeiro sepulcro é o sepulcro da paternidade. Você tem raiz, meu filho. Você tem estrutura. E quem tem estrutura, a Bíblia diz que pode vir a chuva. A Bíblia diz que pode vir o vento. Ele pode até se mover, mas tombar jamais. Então põe-se de pé, meu querido. Põe-se de pé. Porque a glória do sepulcro de Abraão está te revelando que você tem origem e você tem paternidade. A carne é fraca, por isso nós somos filhos do pai Adão. Mas a Bíblia diz que por herança de paternidade feita a Abraão, nós somos filhos de Abraão na fé. A fé, meu querido, é quem faz você andar. A fé é quem faz você prosseguir. A fé é quem faz você alcançar aquilo que os seus olhos não estão alcançando. Aleluia. O segundo sepulcro que Deus me revela, você pode aplaudir ao Senhor aí. O segundo sepulcro que
Deus me revela a sua glória é quando eu vejo em Gênesis capítulo 50, quando ali Deus permite a José que antes que ele parta, que antes que ele o leve, a Bíblia nos diz que ele reúne os israelitas, reúne toda a sua casa e ele faz um pedido. Ele clama àqueles que ali estão dizendo: eu sei que o Senhor os visitará. E peço a vocês, rogo a vocês, que não deixem no Egito os meus ossos. Que levem os meus ossos quando Deus visitá-los. A Bíblia nos diz que nos últimos dias que antecederam, ele fez uma exceção da fé. E ali ele chamou todos os israelitas que estavam no Egito e disse: quando o Senhor os visitar, e vai, quando o Senhor levá-los para uma terra boa, não deixe no Egito os meus ossos. Não deixe no Egito os meus sonhos. Não deixe no Egito a minha promessa. A Bíblia diz, para mim e para você, olhando para o sepulcro de José, é termos a certeza, é termos a convicção que o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que realiza sonhos, é aquele que cumpre as suas promessas. Deus me trouxe aqui hoje, no meio dessa dor, no meio dessa lembrança, no meio desses problemas que você está enfrentando, dizer a você que os seus sonhos não morreram, as suas promessas não vão ser enterradas, pois a promessa que Deus fez a cada um de nós é que nós não vamos ficar no Egito. A Bíblia diz que José foi um sonhador. Eu estou pregando para homens e mulheres que sonharam. Eu estou pregando para homens e mulheres que viram a glória de Deus, que viram profetas falarem que a sua casa vai ser alcançada, que o seu filho vai sair das drogas, que a sua mãe vai parar de beber, que a sua irmã vai parar de prostituir. Estou pregando para pessoas, estou pregando para homens e mulheres, estou pregando para servos e servas que têm sonhos, que têm promessas, mas parece que está morto, parece que foi enterrado. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que sonho é um processo, promessa é uma conclusão. O que isso significa? Tempo. Tempo. A Bíblia diz que José, ainda jovem, recebeu de seu pai uma capa que chamava-lhe a atenção. Somente a capa não era o suficiente, porque Deus tinha um plano na vida dele, como tem um plano na sua vida. Deus tinha uma promessa na vida de José, como tem uma promessa na sua vida. A Bíblia diz que ele foi revestido pelo pai. Ele ganhou uma capa que chamava a atenção. A Bíblia diz que além da capa, ele recebeu de Deus o dom de sonhar, como você também recebeu.
quando eu olho para o sepulcro de José, eu vejo sonhos, eu vejo a promessa ser cumprida, mas ele teve que passar por alguns obstáculos. Quem sabe você está passando por esses obstáculos. Quem sabe você ganhou uma vestimenta que está chamando a atenção e está provocando nas pessoas algumas reações. Quem sabe você sonhou e viu que você nasceu para governar, porque Deus não te chamou para ser cauda, Deus te chamou por cabeça. Quem sabe Deus confiou a você uma liderança, mas as pessoas fizeram com você como fizeram com José. José um dia, ainda jovem, todo alegre porque recebeu a capa, chegou diante dos seus irmãos e disse: peço-te por favor, irmãos, pai, mãe, eu tive um sonho. Conta-nos o sonho, José. Eu sonhei que eu estava trabalhando com vocês, eu estava colhendo com vocês no campo, e de repente aquela colheita que eu fazia, ela se tornou um fecho grande, e de repente esse fecho ficou em pé, e quando eu percebi que o meu fecho, além de ficar maior do que os seus, e ele ficou em pé, os seus outros feixos, que eram menores, deram uma falta no meu fecho e se curvaram. Eu ainda, pai, tive outro sonho. Conta-nos, José. Sonhei, pai, que o sol, astros, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos, quando ouviram, perceberam que o sonho que José teve foi de governo, foi por cabeça. E eles então, ao perceber que José estava se destacando, começou o processo ao qual Deus permitiu. Esse processo que você está passando é permissão de Deus. Para quê? Para que no sepulcro você se lembre que valeu a pena passar por tudo isso para alcançar a coroa. Como assim, evangelista? José sonhou. A Bíblia diz que José sonhou e foi dado como morto para o seu pai. A Bíblia diz que José sonhou e foi colocado em uma cisterna fria e vazia. A Bíblia diz que José sonhou e foi vendido, foi dado, foi negociado diante de uma caravana ismaelita que ia em direção ao Egito. A Bíblia diz que José sonhou e quando chegou no Egito foi vendido como escravo. A Bíblia diz que José sonhou mas foi caluniado, foi colocado em uma prisão pela esposa de Potifar, porque não deixou se seduzir, não deixou cair no pecado. José sonhou. E na prisão, os homens os esqueceram.
existe um que não esquece dos sonhos. Existe um que não esquece das promessas. Existe um que não esqueceu de você. A Bíblia diz para mim e para você que José foi esquecido pelos homens, mas Deus se lembrou de José, colocando na prisão o padeiro, colocando na prisão o copeiro. Deus fez com que o copeiro sonhasse. Deus fez com que o padeiro sonhasse. Deus fez com que o padeiro saiu morto, perdeu a cabeça. O outro saiu alegre e se esqueceu do profeta. Mas Deus não esqueceu. Deus fez Faraó sonhar e fez o copeiro se lembrar. Porque quando Deus quer realizar, quando Deus quer fazer, não tem ninguém que pode parar, não tem ninguém que pode impedir. Ele disse em Isaías 43, eu sou, e agindo eu, ninguém pode impedir. Ainda que houvesse guia, eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Aleluia! Deus se lembrou, no meio da angústia, no meio do sofrimento, Deus se lembrou de José. Deus se lembrou dos sonhos. Deus se lembrou das promessas. Aleluia! Oh, glória! Deus se lembrou de você nesta manhã. Deus se lembrou de você nesta manhã. Deus está me usando. Deus está me falando. Deus está me revelando que nesta manhã Ele trouxe de novo diante de você os sonhos. Ele trouxe diante de você a promessa que Ele te fez. Deus lhe trouxe nesta manhã diante do sepulcro de um homem de Deus para te lembrar que os sonhos e as promessas vão se realizar porque você nasceu para governar. Aleluia! Evangelista, eu estou morto, não tem problema. Evangelista, eu já não consigo andar nas minhas próprias pernas porque morri espiritualmente falando. A Bíblia está nos dizendo qual foi a promessa que ele pediu? Que mesmo depois de morto não deixasse ele no Egito. Eu não vou te deixar no Egito, meu irmão. Vou orar por você. Vou carregar você até você encontrar de novo com Jesus. Até você encontrar com Ele. Eu não vou te deixar no Egito para tu virar múmia, porque morto não anda. Morto é carregado, morto é conduzido, morto é levado. Eu vou te levar até Jesus, porque Ele tem o poder de ressurreição. Porque eu creio que a sua vida espiritual pode estar no abismo, mas Deus não vai permitir que você fique morto. Receba hoje vida. Ressuscita hoje. Eu não vou te deixar, vou te levar, porque a promessa então olhar para o sepulcro de Abraão é saber que a nossa fé tem origem. Olhar para o sepulcro de José é saber que os nossos sonhos e as nossas promessas vão ser concluídas.
no sepulcro, que Deus me trouxe à memória, foi o sepulcro de Moisés. Moisés é considerado o maior legislador que Deus levantou diante dos homens. Moisés é colocado na prateleira de cima como o maior profeta que percorreu a terra. Certo dia, a Bíblia diz que Miriam e Arão começou a discutir sobre o chamado de Deus na vida de Moisés. E Deus desceu na nuvem, chamou Arão, chamou Miriam e disse: olha, se tem homem na terra, eu falo com eles através de visão. Eu falo com ele através de sonhos. E por meio dos meus profetas. Mas com Moisés não é assim. Quando eu quero falar com Moisés, eu venho na nuvem. Coloco o meu rosto no rosto dele e converso com ele face a face. É este Moisés aqui, que em Números 17, quando Coré, Datã e Miriam vem diante dele, ele disse: olha, se vocês morrerem por uma causa natural, Deus não me chamou. Mas se Deus fazer uma coisa nova, aleluia! Se Deus fazer uma coisa nova, o que, Moisés? Se Deus abrir a boca da terra, então Deus me chamou. A Bíblia diz que Deus abriu a boca da terra para provar a unção na vida de um homem de Deus, para provar o chamado de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Deus criou uma coisa nova. Eu nunca ouvi falar que terra tinha boca, mas ela abriu a sua boca, consumiu os rebeldes, e naquele dia morreu 3.000 idólatras. É este Moisés aqui, que em Êxodo 34, quando subiu ao monte Sinai, e Deus lhe entregou as tábuas, a Bíblia diz que a glória de Deus veio sobre o seu rosto, e ele não sabia, ao ponto dele ter que colocar um véu. É esse Moisés
quando o povo, o exército do Senhor, ia para a batalha, ele levantava as suas mãos. E com as mãos estendidas, um sangue que era transferível, o povo de Deus ganhava as suas batalhas. Mas quando ele abaixava a mão, o povo de Deus perecia. É esse Moisés aqui, que um dia Deus olhou para a nação de Israel e disse Deus para Moisés: Moisés, sobe aqui, preciso ter um particular contigo. Pois não, Senhor. Moisés, eu tomei uma decisão. Moisés, quero lhe fazer uma proposta. Estou ouvindo, Senhor. Moisés, eu destruo esse povo. Eu acabo com esse povo, Moisés, e faço de ti uma nova nação. Quando olharem para Israel e olhar para a história, saberão que você é o pai. Saberão que a paternidade passou para ti. Moisés olhou para o Senhor e disse: Senhor, você está ficando doido? O que as nações vão pensar do Senhor? Vão pensar que o Senhor é um Deus doido. Vão pensar que o Senhor é maluco. Por quê, Moisés? Porque eles vão dizer: tirou o povo do Egito para matar no deserto? Que Deus é esse? Senhor, a proposta é boa, mas eu não quero. Porque sem ti eu não vou. Sem ti eu não consigo. Porque, Senhor, o que vale não é o que eu sou. O que vale é o que está em mim, que é a sua presença. O que vale não sou eu. O que vale não é meu nome. O que vale não é a minha aparência, mas sim a tua presença. E para que o Senhor saiba que eu não aceito, porque sem ti eu não vou, risca meu nome do livro da vida. Olha a audácia de Moisés. Olha a coragem de um homem de Deus. Porque sem ti eu não vou. Porque para onde iremos nós, se só o Senhor tem fôlego de vida? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem fôlego de vida? Para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida? Como assim, Moisés? Sem o Senhor não prego. Sem o Senhor não dá para cantar, Senhor. Se o Senhor não for comigo, não dá para abrir igreja. Se o Senhor não for comigo, não dá para evangelizar. Se o Senhor não for comigo, não dá para me ofertar. Se o Senhor não for comigo, não dá para me conquistar o que para mim foi de direito. Se o Senhor não for comigo, não venço. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo. Se o Senhor não for comigo, eu não alcanço as promessas. Mas contigo eu lutarei. Contigo eu vencerei. Contigo eu conquistarei. Contigo eu vencerei. Contigo eu pregarei. Contigo eu louvarei. Contigo eu cantarei. Contigo eu exaltarei. Contigo
eu conquistarei, contigo eu viverei. Olhar para o sepulcro de Moisés é termos a convicção de um decreto eterno. Quem põe limite no meu ministério, quem põe limite no seu ministério é Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 34, no verso de número 4, que então subiu Moisés. E quando Moisés subiu ao monte de Deus, Deus disse a ele: aí está a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Contempla aí a terra prometida. Contempla aí, Moisés, a visão, porque eu sou aquele que cumpre sonhos. Eu sou aquele que cumpre promessas. Porém, a Bíblia diz que quando Moisés contemplou, Deus disse para Moisés: Moisés, morre. Aí está a terra, mas você não vai entrar na terra. Aí está a promessa, mas você não vai alcançar a promessa. E a Bíblia diz que ali então morreu Moisés. Então ali morreu Moisés, segundo o edito do Senhor. Daqui para lá tu não vai passar. Evangelista, então isso é derrota? Não! Isso é uma das coisas mais lindas que Deus entregou na vida de Moisés. Porque Deus disse para Moisés: Moisés, sobe o monte, avista a terra, avista a promessa que eu disse que eu entregaria, e entreguei. Mas isso é derrota. Derrota é morrer na mão do diabo. Derrota é parecer na mão do inimigo. Uma das coisas mais lindas que Deus entregou para Moisés foi isso. Como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, eu tirei da área mais baixa e te levarei ao mais alto. Eu te tirei, Moisés, do anonimato e te colocarei entre os príncipes dessa terra. Uma das coisas mais lindas é essa. É que Deus trouxe diante de Moisés, aleluia, um decreto eterno. É a primeira glória que nós vimos. A primeira glória que se manifesta no sepulcro, aleluia, de Moisés é essa. É que quem põe limite até onde você vai não é o homem. Quem põe limite até onde você vai não é o diabo. Quem põe limite até onde você vai não é o sistema. Quem põe limite até onde você vai não é o caminhador. Quem põe limite até onde você vai não é a injustiça social. Quem põe limite até onde você vai sou eu, Moisés. Quem põe limite até onde você chega sou eu, Moisés. Quem põe limite até onde você vai, então, é Deus. E Deus está usando o sepulcro de um homem, aleluia, cheio de autoridade para te dizer que o limite que Deus estabeleceu para você, ainda você não chegou nele.
Porque se você está assistindo, se você está vendo o sepulcro de um homem falar mais do que aquilo que você imaginava, é sinal que você ainda não chegou no lugar que Deus tem para você. Você ainda não chegou aonde Deus quer que você chegue. Então, rapaz, Satanás, demônio, arrume as suas malas, arrume as suas roupas, seus trapos velhos, e sai da vida desses homens, dessas mulheres, desses adolescentes, dessas crianças, porque eles nasceram para servir a Deus. Quem põe limite até onde você vai é Deus. E quem olhar para você dizendo estava morto, estava derrotado, vão ter que olhar para cima, porque você estará em cima. Oh, aleluia! Glória seja dada a Deus. Esta é a primeira glória. Que quem põe limite até onde você vai é Deus. É este mesmo Moisés que quando no Salmo 90, aleluia, enquanto no Salmo 90, glória seja dada a Deus, Moisés vai cantar, Moisés vai declarar, Moisés vai falar acerca, oh glória a Deus, aleluia, e ele vai dizer, Senhor, Deus Todo-Poderoso, a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegará aos 80 anos, melhor Deus, canseira e infarto, pois passar rapidamente nós vamos. Moisés está dizendo, Moisés no Salmo 90 está cantando, Senhor, alguns chegam até 70, outros pela sua robustez, pelo seu vigor físico, pela sua preparação, chega a 80. Aí Deus olha lá do céu e diz assim, cantou o quê? Moisés, o que tu cantaste? Senhor, cantei 70. Senhor, cantei 80. Então, para você saber, Moisés, que eu sou o Deus da sua vida, vou te acrescentar mais 40 anos. Aleluia! A Bíblia nos diz que com 40 anos, do nascimento de Moisés, até ele conhecer toda a ciência do Egito e ter toda a sabedoria, se tornando um poliglota acadêmico, a Bíblia nos diz que após ele matar o egípcio, ele vai para o deserto, e chegando no deserto, ele encontra uma brisa que se chama Cidade de Midian. Nesta cidade ele conhece a sua esposa Zipa, o seu sogro Jetro, o seu filho Alexandre e Gesso. A Bíblia diz que esta família aprende então, conheceu toda a ciência no Egito 40 anos, mas 40 anos trabalhando no suor, tirando do deserto. Então a Bíblia diz que é formação de caráter. E quando ele chega diante de Deus,
Salmo 90 dizendo: Senhor, foi difícil chegar até aqui. Alguns que estão com 70 já estão arrastando. Mas existem alguns como eu, que tem um vigor, Senhor, tem 80. Aí Deus chama ele no Horebe e diz assim: meu filho, cantou 70, cantou 80, então é agora, Moisés, que o seu ministério começa. E os 40 anos últimos da vida de Moisés não se compara, não se iguala com os 80 anos que ele viveu. Olha Deus falando com você aí. Hoje, o que Deus está fazendo na sua vida, hoje, o que Deus está ressuscitando em você, não se compara com o que você já viveu. Os 40 anos que Deus acrescentou para Moisés, ele viu o céu se abrir, ele viu o Senhor na coluna de fogo, ele conversou face a face, Moisés viu codorna voar, Moisés viu maná descer do céu, Moisés viu as roupas crescerem e não envelhecerem, ele viu as sandálias dos pés não se acabar, e ele ainda atravessou o mar em pé enxuto. Aleluia! Ei, Deus está mandando te dizer que a segunda glória do sepulcro de Moisés é essa. O seu ministério está começando hoje. O seu ministério está começando hoje. Aleluia! Seu ministério está começando agora. Quem colocou limite foi você. E Deus me trouxe aqui para te dizer que quem põe limite é Ele. E Ele está dizendo que o limite não chegou. Então seu ministério, o avivamento de Deus, o Espírito, vai te tomar de uma forma que você não vai entender. E Deus vai te usar tão grandemente em revelação. Deus vai te usar tão grandemente em cura. Deus vai te usar tão grandemente na palavra, nas escrituras. Então, levanta a sua mão e ergue. E porque hoje é dia de ressurreição, é noite, é dia de vida. Hoje você vai receber aquilo que Deus tem para você. Ressuscita hoje o seu ministério. Ressuscita hoje. Não põe limite não, porque Deus não pôs. Quem põe é Ele. E Ele me trouxe aqui para te dizer: reage, reage, reage. Esta é a segunda glória. A terceira glória que nós vemos na vida e no sepulcro de Moisés é que Moisés morreu e não perdeu a visão. Então não perca a visão. Deus está te dando uma visão nova. Deus está te dando uma visão nova. Uma visão de águia. Não uma visão de galinha, não. Que quando tem que tomar água só olha para cima, não. Deus não está te dando um voo, como um voo de um passarinho, que logo procura uma árvore para pousar, não. Deus está te dando um voo e a visão de uma águia, para que você voe mais alto. Não perca a visão, porque a visão de uma águia, quanto mais alta ela está, mais rápido ela encontra a presa. Não deixa o inimigo tentar te destruir. Não deixa o inimigo tentar parar você, nem seu ministério, nem sua casa. Voe mais alto. Não perca a visão. Não perca a visão. Deus está te entregando a visão. Aleluia. Não perca a visão.
Não perca a visão. Não perca o projeto. Não perca o sonho. Exerça a sua fé. Não esqueça da promessa. Não perca a visão. A quarta glória que nós podemos encontrar no sepulcro de Moisés é a glória do incomparável. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, Moisés impôs as suas mãos sobre a vida de Josué, filho de Nun, servo de Moisés, fiel, cheio do Espírito, sabedoria. A Bíblia diz que Moisés estendeu a sua mão e a Josué. E a Bíblia diz que quando ele estende a mão, a Bíblia diz que quando ele coloca a mão sobre Josué, ele transfere aquilo que ele tem, a unção, para a vida de Josué. E a Bíblia diz que não houve alguém como Moisés em toda Israel. A glória do incomparável. Ei, não importa do jeito que você se encontra, não importa do jeito que você entrou nessa pregação, não importa do jeito que você está, ninguém se iguala a você. Para-se de ficar se diminuindo, de dizendo que você não é, que você não consegue, que você não é capaz, pois o Senhor está dizendo que você vai deixar legado. O Senhor está dizendo que ninguém se compara e não vai haver em Israel alguém como você. Aleluia, da glória. A glória do incomparável. Para de ficar desprezando você mesmo. Para de ficar diminuindo você mesmo. Toma coragem. Você vai deixar legado. Você vai deixar legado. E diga a você uma coisa. Existem pessoas melhores do que nós. Existem pessoas melhores, infinitamente melhores, que talvez pregue melhor, que talvez cante melhor, que talvez ore melhor, que talvez entenda a palavra melhor, mas ninguém é igual a ninguém. Deus chama cada um segundo aquilo que a sua fé determina. Olha aí o seu dedo. Olha aí o seu polegar. Existe uma coisa aí que se chama DNA. Ninguém é igual a você. Você é único. Deus não criou robôs. Deus não nos fez em série. A Bíblia diz que Deus entregou dons. Tem uns que cantam, tem uns que adoram, tem uns que oram, tem uns que evangelizam, tem uns que pregam, tem uns que fazem missão. Uns Deus chamou como pastor, outros Deus chamou como evangelista, outros Deus chamou como apóstolos, outros são doutores, outros são mestres. Deus capacitou bispos, Deus capacitou padres, Deus capacitou diáconos, Deus capacitou obreiros, Deus capacitou levitas, Deus capacitou músicos, cantores, cada um segundo aquilo que Deus determinou. Então pare, pelo amor de Deus,
de colocar no seu coração que você não consegue, que você é inferior ao irmão ou à irmã, não. Você tem capacidade e Deus está te dizendo que você, a sua história, a sua caminhada, a sua trajetória, quando você for levado e Ele vier te buscar, você vai deixar legado, você vai deixar uma história, você vai deixar alguém ao qual o Senhor Deus, através da sua mensagem, através do teu cântico, através da sua oração, vai em direção e vai guardar, porque Ele será, aleluia, Ele te representará legado, a glória do incomparável. Então hoje não tenha medo. Exerça a sua fé. O sepulcro de Moisés revela-nos que quem põe limite é Deus. Revela-nos que é agora que é o nosso começo. Você foi chamado para esta geração. Revela-nos que nós não devemos perder a visão. E revela-nos que igual a nós não vai ter. Pode ter melhor, mas igual não. E o quarto sepulcro é o sepulcro de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que de Moisés até Jesus não teve mais ninguém igual a Moisés. O que isso significa? Que Jesus é o limite da minha vida, da sua vida, da minha trajetória, da sua trajetória, da minha casa, da sua casa, da minha família, da sua família. E ele disse: eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. A Bíblia diz que ele é, desde o princípio, a palavra, e ele é o fim, ele é a estrela da manhã, ele é o sol da justiça, ele é o vencedor da serpente, ele é o esmagador da cabeça de Satanás, ele é o vencedor da morte, ele é o vencedor do pecado, ele quem venceu o mundo. A Bíblia diz que ele é o príncipe, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, igual a ele não há, não tem, ele é único, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, meu amado, minha amada, você pode estourar a boca do balão, mas o seu limite é até Jesus. E é nesse último sepulcro que revela o meu chamado e o seu chamado. Porque no sepulcro de Jesus, no texto que nós lemos, a Bíblia diz para mim e para você, no versículo 2, e correu, pois, e foi a Simão Pedro, e aos discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhe Maria Madalena: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde puseram. A glória do escondido. A glória do escondido. Nem Satanás, a partir de hoje, nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade saberá onde Deus te colocará. Sepulcro e escondido. A Bíblia diz
no Salmo 91. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente esconderá. A glória do escondido. Mas, evangelista, porque a glória do escondido me revela 3 coisas. A primeira é que você tem que remover a pedra. Você tem que tirar aquilo que atrapalha você de ficar de pé em uma sepultura espiritual e vazia. A Bíblia diz que entre Jesus e entre a glória de Deus havia uma pedra, a qual os homens colocaram, ao qual os homens designaram, trazendo para a vida espiritual. Arranque a pedra do pecado, que atrapalha você de ver a glória, de você ficar de pé, porque é aí dentro. Você não vai conseguir. Jesus diz em João, na Epístola de João, capítulo 3, verso 8, e para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir e desfazer toda a obra do inimigo, toda a obra do diabo, ou seja, arranque aquilo que está atrapalhando você de ver a glória de Deus, o pecado, a transgressão, a prostituição, a bebida, o vício, o rancor, a falta de perdão, a tristeza, a angústia. Arranca essa pedra para que você então enxergue o amor de Deus. Quando você arranca a pedra do sepulcro e você fica de pé, a Bíblia diz que você está rompendo aquilo que Jesus disse. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas nele encontre a vida. Só pode ter vida quando você fica de pé e arranca a pedra do pecado. A segunda coisa, da glória escondida do Senhor em minha vida e na sua vida, é que a Bíblia diz que Jesus foi colocado em um lençol. Jesus foi colocado em um lençol sobre a sua cabeça e sobre o seu corpo. A Bíblia diz que o lençol ficou no sepulcro, mas o que estava sobre a sua cabeça foi colocada, arrumada sobre o sepulcro. O que isso significa? Que a santidade faz com que você tenha organização. A santidade faz com que você tenha a separação do que é imundo daquilo que é santo. Isaías 53. Aleluia. Isaías 53. Está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz em uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhamos nós
para nós, para ele. Nenhuma beleza vimos para que nós o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquinhadores, ele não abriu a sua boca, e da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo de sua vida, porque foi cortado na terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo, e foi ele atingido. E puseram em sua sepultura, com os ímpios e com os ricos, em uma morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, o Senhor agradou e moeu, fazendo o enfermo, quanto a sua alma, se pudesse por expansão do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Bom é o prazer do Senhor, prosperará na sua mão, do trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. E o meu servo, o justo, justificará, e muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Porque ele, darei perante muitos, e com o poderoso repartirei, ele, o desejoso, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si todo o pecado de muitos, e pelas suas transgressões intercedeu. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Sabe o que a Bíblia está nos falando? Que entre o lençol do chão, entre o que estava sobre a cabeça, ele morreu santo e foi santificado. E a Bíblia está mandando te dizer que hoje, pelo sangue de Jesus, pelo que Jesus fez na cruz, você está sendo justificado, você está sendo santificado, você está sendo transformado, porque Deus levou sobre si tudo aquilo que você estava sentindo, Deus levou, tudo aquilo que você estava pedindo, Deus levou. Então hoje receba a santidade, porque ele diz em Isaías: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Terra, você está cheia da glória de Deus. A glória do sepulcro escondido revela pecado, arranca do seu coração. Aquilo que era impuro se tornou puro pelo sangue de Jesus. E a terceira revelação é essa: é que ele ressuscitou. Apocalipse capítulo 19. Aleluia. Debalabassu, Ricambalamanai. Mantequele face, Labassu. Capítulo 19, verso de número 11. Capítulo 11 diz assim: e viu o céu aberto,
eis que o cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, chamava fiel e verdadeiro, julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito, de quem ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste purificada de sangue, e o nome do qual chamava a palavra de Deus. E seguimos o exército que havia no céu, e seus cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada para ferir as nações, e ele regeará a vara de ferro, e ele mesmo tem o que pisa o lagarto vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso, e nas suas vestes, e na coxa tem escrita o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E viu o anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo céu, vindes e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Aleluia! A glória do ressurreição, a glória da ressurreição, a glória do escondido, traz a ressurreição de Jesus em nossa vida. Foi ele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverás. Viverás. Deus está, em nome de Jesus, te ressuscitando hoje, arrancando esse pecado, te purificando e te dando vida. Fica de pé em nome de Jesus aonde você estiver, porque eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, te agradeço, Senhor, por esta revelação. Te agradeço, Senhor, por este momento ao qual o Senhor nos concede. Te agradeço, Senhor, porque a sua palavra é vida. A sua palavra é viva. Diz o livro dos Hebreus. Quando Paulo, escrevendo, ele disse, aleluia, em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, que a palavra do Senhor, ela é eficaz e viva. É como uma espada de dois gumes. Tem poder de penetração entre a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e ainda é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, meu Pai, em nome de Jesus, esse que se encontrava, Senhor, triste, esse que se encontrava, Senhor, deprimido, esse que se encontrava, Senhor, aleluia, que estava triste, deprimido, que estava angustiado, decepcionado, com as lembranças daqueles que se foram, o Senhor hoje está trazendo a ressurreição do ministério. Então, Senhor, em nome de Jesus, esses que queriam parar, esses que queriam desistir, não vão desistir mais, porque o Senhor os ressuscita hoje. O Senhor os coloca de pé hoje, e eles vão seguir segundo aquilo que o Senhor Deus permitiu e propôs para nós. Então nos dê força, nos levanta, nos capacita, Senhor, porque hoje nós estamos exercendo a nossa fé, os nossos sonhos, a nossa promessa está de pé. Nós estamos vistos, Senhor, que quem põe limite é o Senhor. Hoje é o nosso começo, nós temos uma nova visão, a nossa visão será incomparável com as demais,
Então, Senhor, em nome de Jesus, nos esconda do nosso inimigo, nos proteja debaixo do teu Espírito, para que nós possamos a glória ao qual o Senhor nos prometeu, que é a coroa da justiça, que o justo juiz nos entregará no último dia. Mas não nos faz esquecer, Senhor, da nossa capa, ministério, dos livros que nos ajudam e principalmente dos pergaminhos que nos faz caminhar em direção à promessa. Assim nós te agradecemos e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você que estava afastado da presença de Deus, se reconcilie aí com o Senhor.